ser uma onda estacionária? Eu vou fazer aqui para poder explicar, tá? Imagina que eu tenho uma corda que está fixa em um dos pontos e eu começo a produzir ondas aqui. Produzir várias ondas e aí eu chego nessa configuração. Vou pegar alguns pontos aqui, tá? Que são os vales e as cristas. Eu vou chamar de pontos A, B, C e D. Bom, produzir a onda, essa onda está se movendo para lá com uma certa velocidade. E aí, a hora que essa crista chegar aqui na extremidade fixa, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer uma reflexão e uma reflexão com inversão de fase. Então, essa crista vai chegar, vai bater e vai voltar como vale. Só que quando essa crista bater e sofrer a inversão de fase e virar um vale, o que vai acontecer? Ela vai se encontrar com outro vale. Porque esse vale está vindo para cá e o vale agora vai começar a ir para lá. Então, o que vai acontecer é que quando esse cara se inverter, ele vai se encontrar com o vale e depois ela vai se encontrar com quem? Com uma crista. Depois, ela volta a se encontrar com um vale. Então, quando essas ondas chegam aqui e sofrem a reflexão, quando elas começam a voltar, elas começam a sofrer interferências. Nesse caso aqui, a primeira interferência vai ser de quê? Tá uma crista, aí ela volta com um vale, ela vai encontrar com outro vale. Observem que eu coloquei todos com a mesma amplitude, tá vendo? Todos têm a mesma amplitude. Então, se essa crista virar um vale, ela vai encontrar com um vale, o que vai acontecer? Uma interferência construtiva. Só que depois, ela vai encontrar com uma crista, que vai dar uma interferência o quê? Destrutiva. E depois ela volta a encontrar com um vale, outra interferência construtiva. E isso vai acontecendo com todos os outros, porque esse vale, hora que ele chegar aqui, ele vira uma crista. Esse vale vira uma crista e vai encontrar com outra crista. Vai dar uma interferência construtiva. Aí vai encontrar com um vale, vai dar uma interferência destrutiva. Então, se eu pego uma onda, gero uma onda numa corda cuja extremidade é fixa, vai acontecer várias interferências, tanto construtiva quanto destrutiva. Mas não nessa posição, ou nessa, ou nessa. Olha o que vai acontecer. Esse ponto A, para poder chegar aqui, ele vai ter que percorrer 2 quadrinhos. Então, eu vou me concentrar na ponta da crista e na ponta do vale aqui, tá? Eu vou falar de pontos, não vou falar de crista e vale mais não. Ó, o ponto A, ele vai chegar aqui, vai sofrer uma inversão de fase. Então, o ponto A chegou aqui e sofreu inversão de fase. O que vai acontecer com o ponto B? Se o ponto A percorreu 2 quadrinhos, o ponto B vai fazer o quê? Vai percorrer 2 quadrinhos. Então, a hora que o ponto A chegar aqui, o ponto B chega aqui. Aí o ponto A vai começar a voltar. Na hora que ele começar a voltar, se ele percorre um quadrinho aqui, o ponto B percorre um quadrinho. Se ele percorrer mais um quadrinho, o ponto B vai percorrer um outro quadrinho aqui. Ou seja, o encontro do ponto A e o ponto B vai acontecer naquele ponto ali. Vamos de novo, ó. Vou fazer direto agora sem falar, ó. Não, ó. O ponto A está aqui, aí o ponto A anda um quadrinho, o ponto B também. O ponto A vem para cá, o ponto B vem para cá. O ponto A virou vale, não virou? Então eu vou trazer ele para o vale. Aí o ponto A está aqui, o ponto B está aqui. Ponto A vem, ponto B vem. Ponto A vem, ponto B vem. Ou seja, esse ponto e esse ponto vão encontrar exatamente aqui. Só que não como esse cara, não como uma crista. Esse cara vai estar aqui como um vale. Então eu tenho aqui o ponto A e o ponto B também está aqui como vale.
E aí eu vou ter uma interferência construtiva onde eu vou ter uma onda de maior amplitude, certo? Todo mundo entendeu até aqui? Beleza. Aí, o ponto A vai embora. O ponto A vai embora, vamos pensar no ponto B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa onda toda e vou deslocar ela para cá agora. Ó, o ponto B, então, está aqui. O ponto C agora está aqui. E o ponto D agora está aqui. Então, olha só. Aqui está o ponto A e B. Aqui está o ponto C. E aqui está o ponto D. E continua todo mundo se movendo. O ponto A, ele sofreu reflexão, então ele vai continuar indo para lá. Ele vai continuar indo. O ponto B vai bater, vai sofrer a reflexão e vai continuar indo aqui em cima. Todo mundo acompanha? O ponto A e o B estão na mesma posição, porque o A ele bateu para refletir, o B acabou de chegar. Isso. Isso. O ponto A veio, sofreu a reflexão e aí eles se encontraram ali. Certo? Agora vamos esquecer o ponto B por enquanto, vamos pensar só no ponto A, porque está indo para lá. O ponto A está indo para lá. Vamos lá. Ó, se o ponto A anda um quadrinho, o ponto C anda um quadrinho porque está vindo para cá, tá vendo? Se o ponto A anda mais um quadrinho, o ponto C anda mais um quadrinho. Olha o que aconteceu. Se encontraram aqui, ó. A crista do ponto C se encontrou com o vale do ponto A. Perceberam? O ponto C, então, ele está aqui. Ó, o ponto C está aqui. E esse vale que está o ponto A está aqui. O que aconteceu? Uma interferência destrutiva. Nesse ponto aqui, como que eu vou ver a corda? Reta. Beleza, vamos continuar. Mas, assim, vai estar reta por causa que a amplitude dos dois é igual, certo? Isso. Eu estou pegando, exatamente por isso que eu peguei ondas com a mesma amplitude. Então, quando chegou nesse ponto, o ponto A e o ponto C se encontraram nesse ponto. Como elas têm a mesma amplitude, o que aconteceu? Uma interferência totalmente destrutiva. E aí a corda nesse ponto aqui está parada. Vamos lá. Aqui está o ponto C. Aqui está o ponto C. Agora esquece o ponto A não me interessa mais não. O que me interessa agora é o ponto B. Quem que era o ponto B? O ponto B era um vale, lembra? Ele era um vale. E aí, o vale, ele estaria aqui, ó. Porque observe que eu fiz a onda de modo que a crista fique exatamente no meio, tá vendo? Eu coloquei 4 quadrinhos e estou colocando tanto o vale quanto a crista no meio, certo? Então vamos lá. Ó, eu tinha feito assim. Ponto A, olhem aqui para o quadro. Ponto A veio, bateu, sofreu a reflexão, encontrou com o ponto B aqui, foi para frente, encontrou com o ponto C aqui, e o ponto A então está indo para lá. Esquece o ponto A agora, eu vou me concentrar no ponto B. O que era o ponto B? Ó, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O que era o ponto B inicialmente? Um vale. Ele chegou e ele vai sofrer uma inversão de fase. E quando ele sofrer uma inversão de fase, ele se torna o quê? Uma crista. E olha com quem que ele vai se encontrar? Com o C, que é outra crista. E aí vai acontecer o quê? Uma interferência construtiva. Em qual ponto? Olha só, o ponto C está aqui. Qual é a distância do ponto C até o ponto B? Quantos quadrinhos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse ponto B está exatamente aqui, ó. Quando o ponto C encontrou com o ponto A e deu uma interferência destrutiva, o ponto B estava se chocando com a extremidade fixa. E aí ele vai sofrer uma
uma reflexão com inversão de fase. Vou trazer ele aqui para cima. Ele veio aqui para cima e vai para lá, correto? Ele anda um quadrinho para cá, um quadrinho para cá. Ele anda um quadrinho para cá, um quadrinho para cá. Nesse ponto aqui, vai juntar o ponto B com o ponto C. E eu vou ter uma interferência construtiva. Ponto. Eu cheguei aonde eu queria. Esquece tudo aqui agora, porque eu vou mostrar ali no vídeo para vocês depois, tá? Olha, então, o que aconteceu inicialmente? O ponto A e o ponto B se encontraram nesse ponto aqui, deu uma interferência construtiva, e agora o ponto B está encontrando com o ponto C nesse ponto aqui. E deu uma interferência também construtiva, só que para cima. E nesse ponto aqui, o ponto A se encontrou com o ponto C e deu uma interferência destrutiva. Exatamente nesse ponto aqui. E o que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, esse ponto sempre vai ter um ponto de interferência destrutiva. Sempre vai dar uma interferência destrutiva aqui. E nessa linha sempre vai dar pontos de interferência construtiva, só que alternando. Uma hora dá uma interferência construtiva de duas cristas, uma hora vai dar uma interferência construtiva entre dois vales. Mas isso aqui vai se repetir sempre. Sempre vai dar uma interferência destrutiva, então nesse ponto aqui a corda sempre vai estar parada, e aqui vai ficar alternando. Ora a corda fica embaixo, ora a corda fica em cima. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver isso. Ó, tá vendo? Olha lá, a corda começou a fazer isso. Ele vai mexer aqui na frequência. E ela vai começar a mexer na configuração. Ó, começou a avacalhar todo, porque ele vai entrar numa configuração aonde nesse ponto aqui vai dar uma interferência destrutiva e nesse ponto aqui está alternando entre interferência construtiva em cima e interferência destrutiva embaixo. Nesse ponto, interferência construtiva em cima e embaixo. Ele está bagunçando porque ele está mexendo novamente na frequência. E vai ter uma outra configuração. E aí, por que onda estacionária? Porque eu tenho a impressão que a onda está parada aqui, ó. Parece que a onda aqui está sempre uma crista e um vale, aqui sempre uma crista e um vale. Ela literalmente parece que está desse jeito aqui, que ela está parada. Ela não está se movendo nem para frente nem para trás, mas na verdade ela está se movendo. Então, o que acontece é chamada onda estacionária por conta disso aqui. Ora ela está aqui em cima, ora ela está aqui embaixo e ela parece que está parada. Esse ponto aqui sempre vai estar dessa forma e, obviamente, né, você vai ter aí outras configurações, né? Ele está mexendo na frequência. Percebam, ó, tá vendo? Olha a bagunça que está fazendo, porque ela tá, as interferências estão acontecendo em pontos diferentes. Está acontecendo interferências parciais. E aí vai chegar um ponto aqui aonde aconteceu a interferência destrutiva, totalmente destrutiva aqui, totalmente destrutiva aqui, e aqui está acontecendo as interferências construtivas. Vamos lá. O que é uma onda estacionária? É o resultado de interferências construtivas e destrutivas numa corda tensionada cujas extremidades são fixas, tá? Nós vamos trabalhar com ambas as extremidades sendo fixas. E aí, ambas as extremidades sendo fixas, você vai ter essa configuração. Esses pontos aqui, nós chamamos de nó. São pontos nodais. São pontos aonde a corda está parada, literalmente. Ela não está oscilando para cima e para baixo, ela está parada.
tanto esse ponto aqui em cima quanto esse ponto aqui embaixo, ele vai ser chamado de ventre. Você não tem na onda estacionária crista e vale, você tem ventres, tá? Então, tanto em cima quanto embaixo, o ventre. Vamos lá. Olhem para cá. Uma onda inteira, olha só, uma onda inteira é até aqui. Concordam comigo? Significa que daqui até aqui, o que que eu tenho? Meia onda. Então, olha só, a distância entre dois nós consecutivos tem meia onda e a distância entre dois ventres consecutivos também é meia onda. E essa distância tem nome, ela é chamada de fuso. Foi nomeada como fuso. Então, a distância entre dois nós consecutivos ou dois ventres consecutivos é chamado de fuso e ele vale meio comprimento de onda. E vocês observaram lá no vídeo que ele deu várias configurações. Ele começou com a corda, eu vou falar que essa corda tem um comprimento L. Essa corda de comprimento L estava parada. Depois ele apresentou essa configuração aqui. Depois apresentou essa configuração aqui. E depois apresentou essa configuração aqui. Essas três já são suficientes para eu poder enxergar um parâmetro. Ó, ela estava parada, eu não sei se vocês lembram, mas a primeira configuração que deu foi essa, depois veio para essa e terminou com essa aqui. Se ele continuasse aumentando a frequência, tinha um ventre, aqui tem um fuso, aqui tem dois fusos, aqui está com 3, depois viria 4, depois 5, 6 e sucessivamente. Né? Bom, com esses 3 aqui, eu já consigo verificar um parâmetro. Porque olha o que acontece. Nessa corda de comprimento L, aqui nessa configuração, coube um meio comprimento de onda. Certo? Aqui, nessa mesma corda de comprimento L, já couberam 2 meios comprimentos de onda. Aqui eu já tenho 3 meios comprimentos de onda. Significa que depois eu vou ter o quarto, depois o quinto, depois o sexto e sucessivamente. Bom, daqui já dá para concluir que em qualquer corda de comprimento L, sempre vão caber números inteiros, porque tem 1, 2, 3. Você nunca vai achar 1,5, 2,5, 1,3, 1,8. Você nunca vai achar. Vai ser sempre números inteiros de meio comprimento de onda. E por que vai ter que ser dessa forma? Porque se você tiver as duas extremidades fixas, obrigatoriamente, tanto aqui quanto aqui, tem que ter um nó. Então, não tem como você fazer a onda estacionária com as duas extremidades fixas e acontecer assim, ó. Não tem jeito, porque essa extremidade está fixa. Então, não tem como ficar aqui aberto. Ele tem que ficar fechado. Não. Nunca vai ficar. Isso aqui vai ser possível quando a gente for trabalhar com tubos. Porque aí a onda sonora vai fazer isso aqui. E lá no tubo é possível isso aqui. Mas na corda, como as duas extremidades estão fixas, não tem como isso aqui acontecer. Tá? Então, quando for corda, obrigatoriamente tem que ter nós.
Então, você nunca vai achar 1,5, 1,8, é sempre números inteiros de meio comprimento de onda. Sim, o comprimento de onda vai mudando, porque olha só, nessa primeira configuração, olha o comprimento de onda. O comprimento de onda é desse tamanho. O comprimento de onda aqui já diminuiu, já está desse tamanho. Aqui ficou menor ainda, olha o comprimento de onda aqui, ó. Então, à medida que você vai aumentando o número de fusos, o comprimento de onda vai ficando menor, tá? Bom, então, tudo aquilo ali que eu falei dos instrumentos tem a ver com frequência. É para dar uma frequência diferente para cada corda ou cada posição. Então, eu quero desenvolver uma equação que determine a frequência dos instrumentos. Como que eu vou fazer? Ora, a equação que tem frequência V é igual a lambda F. Essa velocidade aqui é qual? É de uma corda tensionada. Vou deixar aqui do lado. Raiz quadrada de força de tensão sobre μ. Quem que é esse μ? É a densidade linear da corda, que é massa sobre comprimento. Deixa isso quieto lá por enquanto. Então, essa velocidade aqui é essa aqui. A velocidade de uma corda tensionada, porque ela está tensionada. Eu quero uma equação que determine a frequência. Eu não vou substituir aqui, senão vai dar muito trabalho, tá? Eu vou deixar para substituir só no final. V igual a lambda. Observe que o comprimento de onda foi sendo alterado. À medida que eu fui fazendo configurações diferentes, o comprimento de onda mudou. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou isolar o comprimento de onda ali. Vou passar o 2 para cá e vou passar o N para cá. Vai ficar 2L sobre N é igual a comprimento de onda. Ó, passei o 2, ficou 2L. Passei o N, ficou dividindo. Então, quem é o comprimento de onda? 2L sobre N. Vou substituir aqui. 2L sobre N. Vezes a frequência. Vou isolar a frequência. Vou passar o N para cá. E vou passar o 2L. Está multiplicando, vou passar dividindo. Então, a equação que vai determinar a frequência é N, 2L. Agora eu vou substituir a velocidade. A velocidade é raiz quadrada de força de tensão vezes μ. Velocidade é raiz quadrada de força de tensão vezes μ. Tá uma divisão de fração, não tá? Conserva o primeiro e repete pelo inverso e multiplica pelo inverso do segundo. Então, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso de 2L. O inverso de 2L é o quê? 1 sobre 2L. Frequência vai ser, então, tanto faz eu deixar o 2L aqui, como deixar ele aqui embaixo, concordo? É tudo denominador. Então, eu vou fazer assim, N, ó, 2L, que multiplica raiz quadrada de força de tensão sobre μ. Pronto. Agora eu vou analisar o que aquilo ali está me dizendo. Isso aqui não é importante, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês da onde saiu aquela equação. Mas se eu quero copiar, pode copiar. Mas eu não vou pedir para vocês fazerem essa dedução. Eu só gosto de mostrar que não foi tirado da manga, não foi inventada. Isso ali foi feito um processo matemático. E agora que vem o importante, é a interpretação daquilo ali. O que aquela expressão está me dizendo? Aí vocês estão olhando e falam assim, não estou vendo nada. Estou vendo nada ali. O que aquele trem está dizendo? Nada. Está dizendo sim. Porque quando você tem uma expressão matemática
aonde você tem numerador e denominador, qual é a relação do denominador com o resultado da fração? É inversamente proporcional. Se você aumenta o comprimento, o resultado da fração diminui. Se você diminui o comprimento, a frequência, o resultado da fração vai aumentar, a frequência vai ficar maior. Então vamos lá. Por que que o piano tem esse formato aqui? Por que que o piano tem, então, esse formato? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas como que é o piano? Se você abrir aqui, tem um monte de cordas, igual tem o violão. E aquelas teclas aonde a gente bate, ela é presa literalmente a um martelinho, e esse martelinho fica batendo ali nas cordas. Quem já assistiu Tom e Jerry ou Pica-Pau já viu isso, né? Ele fica batendo ali, certo? E por que esse formato? Para acontecer isso aqui, ó. Você ter cordas de comprimentos diferentes. Para você ter frequências diferentes, porque como os comprimentos são diferentes, você vai ter frequências diferentes. E aqui você forma, então, as notas musicais, tá? Quanto maior for a frequência, o som é mais grave ou mais agudo? Maior frequência, mais agudo. Então, quanto menor o comprimento da corda, maior é a frequência. Quanto menor o comprimento da corda, maior é a frequência, mais agudo é o som. Se você pegar o piano, essa parte aqui é onde você tem aquelas notas mais finas, mais agudas. E aqui você tem as notas mais graves. Por que que as notas são mais graves? Porque a frequência é menor. E por que que a frequência é menor? Porque o comprimento é maior, né? Mas veja bem, não sei se vocês já repararam, mas muitos pianos, eles têm uns pedais ali embaixo, o cara fica tocando aqui, ele fica apertando, é como se ele estivesse acelerando. Para que que serve aquilo? Porque já que a frequência ela se relaciona inversamente proporcional ao comprimento, alguém teve a ideia de fazer o quê? Além desse formato aqui, eu consegui alterar mais ainda o comprimento. Então os caras, eu vou falar de uma forma bem rústica assim, né? Bem... Não, é porque eu não sei qual é a expressão, então eu vou usar assim, bem coloquial mesmo. Os caras pensaram e colocaram sarrafos, pedaço de madeira. Literalmente, tem um sarrafo aqui, tem um sarrafo aqui e teria outro aqui. E o que que esse sarrafo faz? Na hora que eu vou lá e piso naquele pedal, esse sarrafo está aqui, ó. Ele vai lá e pressiona a corda. E aí a corda, ao invés de oscilar tudo, ela oscila só esse pedaço aqui, ó. Aí, nessas cordas mais longas, ele tem a opção de ela vibrar só esse pedaço, porque o martelinho está batendo é aqui, só esse pedaço, ou esse aqui, ou esse aqui. Então, o objetivo daqueles pedais é você aumentar as possibilidades de notas musicais. O pessoal fala que o piano é o instrumento mais completo que existe, porque ele tem muitas possibilidades de notas musicais, tá? Então, aqueles pedais é para você pressionar. Ele faz o papel do nosso dedo no violão. Então, você vai aqui no violão, você aperta aqui, lá tem o sarrafo que você faz com o pé, tá? Bom, então vamos lá. A equação não é só essa, tá faltando lá. Raiz quadrada de força de tensão. Então, a primeira parte está dizendo isso, que
Esses formatos é porque você alterando o comprimento, você altera também quem? A frequência. Agora vamos para outra parte lá. Vamos esquecer essa agora. Raiz quadrada de força de tensão sobre mim. O que essa parte está me dizendo? Frequência e força de tensão estão na mesma linha. Significa que são o quê? Se eu aumento a força de tensão, eu aumento a frequência. Se eu diminuo a força de tensão, eu diminuo a frequência. Vamos pegar o violão. Então você tem lá o violão. E aí você tem aqui nessa parte do violão, você tem literalmente 6 parafusos, que são literalmente parafusos, que você usa para fazer o quê? Para esticar a corda. Para você aumentar a força de tensão na corda, para você deixar ela mais tensionada ou menos tensionada. E das 6 cordas do violão, quais são mais esticadas? Na posição que eu coloquei o violão aqui, as 3 aqui embaixo. Tem 3 cordas aqui que são muito esticadas. Essa primeira corda aqui em cima, você consegue trazer ela até mais ou menos aqui, porque ela fica bem frouxa. E essa aqui já fica extremamente esticada. Essas três cordas aqui apresentam um som mais grave ou um som mais agudo? Por que mais agudo? Porque estão mais tensionadas. E essas 3 aqui em cima têm um som mais grave. Por que um som mais grave? Porque elas têm uma força de tensão menor. Densidade linear é massa sobre comprimento. As cordas, elas possuem densidades lineares diferentes. Elas possuem, essa corda aqui é mais grossa, e aí vai afinando, e essa primeira aqui embaixo, ela é a mais fininha de todas, porque você está mexendo nesse cara aqui. Então, e aí por que elas têm espessuras diferentes? Porque a frequência se relaciona com a massa específica. Deixa eu apagar aqui, ó. Quanto maior for a massa específica da corda, e como que eu aumento a massa específica da corda do violão? Não tem como mexer no comprimento, né? Porque todas têm o mesmo comprimento. Então eu tenho que mexer aonde? Na massa. Por isso que uma corda é mais grossa e a outra é mais fina. A mais grossa é para ela ter uma massa maior. A mais fina é para ter uma massa menor, porque todas têm que ter o mesmo comprimento, né? Então, quanto maior a massa específica, quanto maior a densidade, quanto mais grossa for a corda, mais grave vai ser o som. E quanto mais fina for a corda, mais agudo, maior vai ser a frequência. Então, essa equação está me dando essa informação. Cada item aqui, ele fala de uma coisa sobre os instrumentos. E os traços que tem no violão servem para quê? Então, aqui olhando de cima, se eu fosse olhar de lado, esses traços, eles estão assim, né? Ó. Eles estão a mais, eles estão para cima, estão salientes ali. E a corda, ela está passando aqui em cima. Aí, quando você coloca o dedo e aperta, você faz isso aqui com a corda. E aí, a onda vai vibrar, a corda vai vibrar daqui para cá. Daqui da onde eu apertei para cá. Se eu aperto aqui, eu aumento o comprimento. Eu altero o comprimento para alterar a frequência, tá? Então, os traços servem para isso. O piano, a harpa, né? A harpa, ela basicamente, ela é assim. E é exatamente para que eu tenha comprimentos diferentes, tá? Você tem um do lado do outro e você tem cordas de densidade diferente,
tensionadas de forma diferente para você ter uma gama de frequência maior. Se você apertar aqui, né, você fala? É porque se você aperta aqui, o seu dedo não vai deixar a corda como se ela fosse extremamente fixa, vamos dizer assim, muito fixa. Porque como é carne, a corda vai acabar fazendo isso aqui. E outra, se você aperta aqui, ó, porque ele foi colocado numa posição que vai dar uma frequência específica da nota musical. Então, por exemplo, vamos supor lá, para você ter lá, para você ter lá a terceira nota musical da nota Lá, é necessário, sei lá, uns 48 centímetros. Aí quando você coloca o seu dedo aqui, não dá 48. Tipo assim, dá um 47,8 centímetros. E aí a nota musical já não vai sair aquela nota musical adequada. Então, ele não foi colocado em qualquer posição, tá? Se você pega a flauta, aquela flauta, né, que é a mesma coisa. Eu não posso fazer buraco em qualquer lugar. Tem que ser no local específico para ter o comprimento específico. Você alterou 2 centímetros, você já não vai ter a nota musical certinha. Entendeu? Então, não é qualquer lugar que eu coloco, não. Tem os comprimentos certos. Por isso que não dá certo. Se você apertar aqui, além da corda ainda ficar meia frouxa, né? Porque ela vai ficar aqui no seu dedo subindo e descendo. E aqui não. Se apertou aqui, ó, ela vai ficar presa aqui, vai dar o comprimento certinho e ela não vai ficar para cima e para baixo. Entendeu? Então, gente, em relação a essa equação, é isso que vocês precisam entender. Com essa ideia, você consegue, mesmo não sabendo nada de música, você consegue ter uma ideia do porquê dos formatos, do porquê dos traços. O L é o comprimento. A outra coisa que eu esqueci de falar, cadê a equação? Essa equação aqui, ó, da forma com que ela está, frequência é NV sobre 2L. O que é o N? N é um número. O que esse número representa na equação? Ele representa o que nós chamamos de harmônico. Então você tem o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico. O que é esse negócio de primeiro harmônico, segundo, terceiro? Você tem lá a nota Lá, depois você tem o Lá maior, depois você tem o Lá sustenido. Isso são os harmônicos da nota Lá, ok? E o que acontece? Se você pegar o primeiro harmônico, você vai fazer frequência é 1V sobre 2L. Aí você vai fazer o segundo harmônico, você vai fazer frequência é 2V sobre 2L. Você vai fazer o terceiro harmônico, 3V sobre 2L. Olha só, é a mesma corda, então é a mesma velocidade de propagação. Se eu não mexer na corda, no comprimento dela, tem o mesmo comprimento, significa que essa expressão aqui, ó, essa parte, V sobre 2L, ela é o quê? Ela é constante. Ou seja, o segundo harmônico, ele é 2 vezes o primeiro harmônico. O terceiro harmônico nada mais é do que o triplo do primeiro. Daqui eu tiro o seguinte, que todos os harmônicos, eles são um número inteiro do harmônico fundamental, ou o primeiro harmônico. Harmônico fundamental. Fundamental é onde começa. Você pode calcular qualquer harmônico a partir do primeiro. Então, por exemplo, eu falo para vocês assim, ó, o harmônico fundamental da nota Lá é 220 Hz. Qual é o quinto harmônico da nota Lá? Você não vai precisar usar essa equação aqui. Por quê? Aqui em cima. Porque o quinto harmônico
o quinto harmônico nada mais é do que o número inteiro, nesse caso 5, do primeiro harmônico. Pronto. E aí você calcula lá qual é a frequência do quinto, tá?